Então, voltando a falar sobre o estudo dos fósseis, esse comparativo, ele fez entender que, como a distância entre os oceanos hoje ela é muito grande, então esses ancestrais, esses dinossauros, em algum momento eles compartilharam ali o mesmo território, fazendo com que os cientistas encontrassem fósseis muito semelhantes, tanto ali na África quanto nas Américas, na América do Sul, como por exemplo. Então, a presença desses fósseis também evidenciaram que esses dinossauros eles viviam ali ou compartilharam o mesmo habitat. Essa foi uma grande importância, né? Os fósseis eles são de grande importância para os estudos desse comparativo aí. Então, o nome dessa segregação dos continentes é chamada de deriva continental. Próximo slide. Vamos agora falar sobre placas tectônicas. Inclusive, eu lembro muito bem que vocês fizeram um trabalho muito bacana com o professor Renato a respeito dessas placas tectônicas. E vocês entendem hoje que existem 12 placas maiores, como a placa aonde o Brasil, né, a placa sul-americana, ela está em cima, que faz divisão com outras placas, por exemplo, com a placa africana nessas regiões. E você sabe que os terremotos, eles são também chamados de abalos sísmicos, que podem acontecer tanto dentro de um continente como proximal a um continente. Tranquilo, meus amores? Então existem placas menores, mas existem também outras placas menores que são chamadas de placas tectônicas, ok? Agora, você já ouviu falar em noticiários o seguinte termo? O terremoto alcançou tantos graus na escala Richter. Richter, olha que chique, né? Os cientistas justamente recebeu esse nome por descobrir ou por estudar o comportamento dos terremotos dentro da Terra, né? Aqui no planeta Terra. Então, ele passou a comparar 4 características, que são o hipocentro. O hipocentro é o foco do terremoto, e o epicentro, que é a sua manifestação na superfície. Então, existe uma placa tectônica nessa direção, nessas posições, e nesse ponto elas se chocaram. No momento que houve um choque, houve um abalo, correto? Esse abalo ele vai se propagar. Essas ondas de propagação são conhecidas como ondas sísmicas, que serão comparados tanto de forma longitudinal, né? O seu espaçamento, a sua distribuição ali por cima do solo, quanto a sua diferença de uma para outra, né? Porque o abalo, ele não é, muitas das vezes, ele não é constante, né? Ele é cíclico, vai acontecendo aquele abalo ali. Então, as espessuras de ondas, elas também serão comparados dentro da escala Richter. Tranquilo? Ok, meus alunos? Então, voltando. Quando houver um estudo dirigido ou um questionamento a respeito da escala Richter, você vai lembrar de 4 fatores. Hipocentro, ou seja, o foco, entre as placas, no momento que houve o choque entre as placas tectônicas, você vai lembrar
que esse choque ele vai ser emitido para o epicentro, que é onde vai se manifestar esse choque na superfície, ali no solo. E os movimentos que essa onda vai ter, essas ondas que são chamadas de ondas sísmicas. E o movimento que essas placas irão realizar no momento em que houver o choque, ou seja, todas as suas manifestações. Então vamos lá. Ponto que você tem que marcar aí no seu livro. A ideia de que a crosta da Terra é formada por placas em movimento é chamada de tectônica global ou tectônica de placas. O movimento das placas está relacionado também a erupções vulcânicas e a terremotos. Por que erupção vulcânica? Porque em algumas situações, como no momento de placas de convergência, a pressão interna ela vai ser tão grande que o vulcão ele vai expelir lavas, né? Então, quando o vulcão ele expele lavas, nós citamos que houve uma erupção vulcânica ali para a superfície, ok? Esses movimentos eles estarão em consonância. Tranquilo, galera? Agora, nós vamos para o tópico que fala sobre as zonas de tensão entre as placas tectônicas. Você vai ter dois movimentos. A zona divergente, quando ela vai, como o próprio nome já diz, abrir um espaçamento para o lado ou ir de forma contrária às suas posições anteriores, como nós temos na imagem 1. Você vai ter as zonas de convergência, ou seja, quando elas estarão opostas umas às outras, e as zonas de convergência ou de subdução, quando uma placa vai ficar sobre ou sobrepujar a outra, né? Então, uma placa vai subir e a outra placa vai descer. Então, foi uma convergência que ambas fizeram umas sobre as outras. Voltando a falar da escala Richter, é um sistema de medição elaborada, descobertas e estudadas por Charles Richter e Benno Gutenberg, que eles quantificaram a intensidade dos terremotos conforme suas manifestações na superfície do planeta Terra. Seu limite teoricamente não existe, mas nos dias de hoje nós temos até o grau máximo, que é o grau 10, né? 10 graus na escala Richter, tá bom? Por que nós conhecemos mais pelo Richter? Porque ele foi o primeiro pesquisador, né? Nós dizemos que Benno Gutenberg ele foi um auxiliar a esse cientista. Tranquilo, meus amores? Vamos para revisão. Quais são os 3 tipos de zona de tensão? Zona divergente, opostas, zonas convergentes, né? Uma de oposta à outra, ok? Zona de convergência, de subdução, uma sobre a outra. Tranquilo, gente? Esse aqui não. E vamos dar continuidade. Um outro tópico do teu livro, ele vai falar sobre a formação das montanhas, né? Das cordilheiras, como por exemplo. Então vamos dar continuidade. Um outro tópico do teu livro, ele vai falar sobre a formação das montanhas ou cordilheiras, como por exemplo, a cordilheira tão famosa, a cordilheira do Himalaia. Então, a formação dessas cadeias dos Andes, ela aconteceu da seguinte forma. Quando duas placas continentais se chocam, suas margens, ou seja, suas pontas, são comprimidas de forma vertical, né? Ou seja, vai haver um crescimento dessas margens, criando essas ondulações na superfície do solo. Então, você teria
teoricamente um solo horizontal plano, mas com a compressão dessas placas, elas vão subir, emergir do solo, criando essas ondulações. E uma das consequências, né, tristes dos terremotos e desses abalos sísmicos são aquilo que vocês estão vendo nessa imagem, que é a destruição de muitas cidades. Infelizmente, muitas pessoas morrem em virtude desse choque entre essas placas tectônicas, né? O acontecimento desses terremotos. A literatura nos afirma que esse terremoto que aconteceu no Irã, ele foi até 6 graus na escala Richter e ele já teve toda essa dimensão. Daí você imagina um grau até 10 na escala Richter, né? Então pode acontecer uma destruição em massa e realmente não ficar nada em cima de nada, como quase se assemelha essa imagem. Um outro acontecimento muito comum é o acontecimento das tsunamis ou maremotos. Então há um foco no fundo do mar, né, o hipocentro, e ele vai criar grandes ondas, né? Esse fenômeno desloca para a superfície grande massa de água. Então o que vai acontecer? Essas ondas, elas irão se propagar, perdão, ainda no meio do oceano, com ondas de 80 km por hora e chegando mais proximal ao continente, ondas de 50 km por hora. Além da sua grande amplitude, né, gigantescas ondas que vão assolando aí grandes áreas. Então, o deslizamento de placas tectônicas ou a colisão podem provocar ali, dentro da crosta oceânica, as tsunamis ou maremotos. A velocidade das ondas diminui quando a medida se aproxima da costa, né? Porém, a consequência ela é destrutiva da mesma forma, ok? Então, nessa imagem de satélite que eu peguei, eu mostro para vocês, né, inclusive no bioma do Amazonas aqui, ó, bioma amazônico, nós temos um grande quantitativo justamente dessas tsunamis e desses maremotos. Mas em algumas outras regiões, né, proximal aos outros continentes, você também pode ter essas áreas de grande manifestação das tsunamis e maremotos. E vamos para o tópico da formação dos vulcões. Lembra que os vulcões ele tem uma grande pressão ali no seu manto, né? Na área do manto, tanto na área do núcleo interno quanto núcleo externo, elevando essa parte líquida para o manto. Com a pressão me fugiu a palavra. Com a pressão dessas placas tectônicas, elas empurram, né, o magma para fora, né, lançando esse magma no formato de lava para toda a superfície. Em consequência, todo aquele solo que era fértil agora será totalmente destruído devido a essa erupção vulcânica. Então há uma grande pressão dentro do seu manto, emitindo para os canais de conduto o magma, né? E quando ele sai na superfície, ou seja, quando ele é expelido, ele é chamado de lava. Depois de expelido do vulcão, o magma passa a se chamar lava, como eu havia citado, e a sua temperatura ela pode variar de 700 graus Celsius a 120 graus Celsius. Tranquilo, meus amores? Então, os vulcões eles se formam dessa
dessa maneira, né? Movimentação da crosta terrestre, ou seja, da superfície, movimentação das placas tectônicas, movimentação e pressão do manto. Quando há uma elevação nessa pressão, ele vai expelir essa lava para fora, né? Para a boca ali do vulcão, mandando para fora em forma de lava. E para encerrar a aula de hoje, galerinha, fazendo aquela revisão, nós podemos dividir a crosta terrestre, ou seja, a superfície, a parte externa e a parte interna do nosso planeta, ou de 3 vezes, crosta, manto e núcleo, ou de 5 vezes, como o desenho maravilhoso que a minha esposa fez, porque vocês sabem que eu não sou bom em desenhar no quadro. Nós podemos dividir em 5 partes. Crosta. O manto pode ser dividido entre manto superior e inferior. E o núcleo pode ser chamado de núcleo externo ou núcleo interno. Então, como forma de revisão, podemos dividir, né, as camadas da Terra em 3: crosta, manto e núcleo, ou em 5 partes: crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Tranquilo, galerinha? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!